Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Nós estamos no capítulo A Torre de Vigia, no recorte que começa trazendo: são esses cendidos por outra turma, de 12 em 12 horas. Descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é o mais elevado plano da nossa colônia humilde. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda alçarão a morada que a verdade pertence. Refaze-se aí da angústia suportada no ambiente trevoso, onde heroicamente labora em favor do próximo, e retornam no de imediato fiéis ao dever que abraçaram voluntariamente. Então Camilo vai trazendo acerca dessa condição de um descanso no jardim do templo, que é o mais elevado plano da humilde colônia, ou dedicação a outro a fazer que lhe seja afeto, ou ainda alçar a morada a que em verdade pertence, onde refazem-se de angústia suportada no trevoso ambiente onde labora heroicamente em favor de outrem, e retornam no de imediato, fiéis ao dever voluntariamente abraçado. Convém frisar, pois, que para o serviço de socorro e proteção aos pares do suicídio não existe nomeação nem imposição de lei, vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. Portanto, são tarefas realizadas por voluntários, florescência sagrada do sentimento de caridade e abnegação, daqueles que desejam exercê-las por amor à doutrina imaculada do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez a caridade virtude por excelência, vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor do que sofre. Admira-me ver personagens totalmente prendadas, desdobrando-se em locais e labor tão pouco agradável, observara Bellarmino, com a azeda impertinência de quem, na terra, levara a vida afidalgada, de capitalista ocioso, para quem serão desdouro trabalho árduo, lide, contínua do dever. Não existiria na legião funcionário espiritualmente menos evolvido, mas concorde, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos, certamente sofreriam menos, visto possuírem menor grau de sensibilidade. Anselmo riu-se com bonomia, simpatia, redarguindo: bem se vê, irmão Bellarmino, que desconheceis delicadeza e profundidade do assunto espiritual, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrícola. Nosso corpo de funcionário menos evolvido, policial, assistente, enfermeiro, vigilante, poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, disposição permanente para o trabalho, desejo de progredir, via ato heróico, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente o espírito dotado de cândida virtude e saber experimentado poderia distinguir, no meandro do caráter complexo de um infrator, como suicida, verdadeira predisposição para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico astral já não se reflita a influência do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorro, que o encaminha ao local onde esteja seguro. Só um técnico, investido de extenso conhecimento psíquico, saberia extrair da profunda memória de um desses réus, martirizados pelo sofrimento, o pretérito de sua existência, retrocedendo com ele pelas vias do pregresso, revendo-lhe história vivida na terra, para daí, formando-lhe biografia, estudar a causa que o impelira ao fracasso, orientando destarte programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com o apontamento fornecido pelo técnico
do Departamento da Vigilância e do Hospital que o padecente admitido na colônia será classificado e encaminhado para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo a paragem terrícola via serviço reencarnatório. Só mesmo um ser abnegado, envolvido bastante na posse de si próprio, poderia contemplar sem se horrorizar até a loucura. As localidades inferiores, onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estiveste pareceria confortador. Então, ele vai trazer um pouco aqui que o trabalho espiritual do ser o capacita a ser instrumento em regiões difíceis. Em sendo assim, ele vai trazer a existência de alma suicida que não chega a ingressar no vale por via natural. Ingressa ali, será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque estará sob nossa assistência e vigilância, oculta embora, registrado no assentamento da colônia como candidato a por via hospitalização. No entanto, há aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingir o vale, por malta de obsessor, que às vezes também fora suicida ou mistificador, entidade criminosa e perversa, cujo prazer é praticar a vileza, escória do orbe invisível, desnorteada pela própria maldade, as quais continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, contaminando o populacho e os lares terrícolas, que lhes não ofereçam resistência pela vigilância dos pensamentos bons, ações prudentes, e infelicitando criaturas incautas que lhes forneça acesso com a própria inferioridade mental, moral. Se escravizado por horda semelhante, o suicida entra a experimentar a tortura à frente da qual o acontecimento verificado no vale, que é resultado lógico do ato de suicídio, pareceria meros gracejos. Então, ele vai trazer que existe a situação de desencarnados que são seduzidos, desencaminhados, aprisionados por essas maltas obsessoras, antes de atingir o vale. Porque não dispõe de poder espiritual verdadeiro, esse infeliz que vive divorciado da luz do bem, do amor a outrem, aquartela-se geralmente em local pavoroso e sinistro na própria terra, afinado com seu estado psíquico, tal como o seio de floresta tenebrosa, catacumba abandonada de cemitério, solitária caverna de montanha, só e desconhecida do homem, e até antro sombrio de rochedo marinho e cratera de extinto vulcão. Mentiroso, hipócrita, faz crer a sua vítima serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois inveja as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e, aprisionando-as, torturam-nas por toda forma, desde a aplicação de maus tratos físicos e da obscenidade até a criação de loucura, por sua mente já incendiada pela profundidade do sofrimento que lhe era pessoal. Infligem-lhe suplício, finalmente, cuja concepção ultrapassa instante de raciocínio da nossa mente, cuja visão não suportaríamos por ainda sermos demasiadamente fracos para nos isolarmos de pesada sugestão que sobre nós caíssem, capaz de nos levar a adoecer. Então, ele vai explicar que existe essa resistência moral que o indivíduo adquire pelo cumprimento do dever, a consciência tranquila, serena, pela prática do bem, e que um desencarnado e encarnado que ainda se veja em meio de mescla malévola, ele não vai ter essa condição de suportar situações sombrias, perversas e tenebrosas, só sendo arrastado para esse local. Então, ele vai explicar aqui essa situação de criação de loucura
pela mente já incendiada por um sofrimento profundo, infligindo suplício, e uma concepção que ultrapassa a instância de raciocinarmos. É nesse sentido que até mesmo a capacidade para nos isolarmos de sugestões pesadas, malsãs que sobre nós caiam, sem adoecermos, tem a ver com esse desenvolvimento de pensamentos nobres, de elevação, de força moral, de coragem, que é que vai dando ao indivíduo essa condição de se munir e de se capacitar para a defensiva, que não é ofensiva, mas nos defendermos de dardos malévolos. Mas aos trabalhadores especializados, iluminados por um progresso excelente, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror, a que assiste com a força mental e vibratória de que dispõe. E até a mais estranha região do globo desce a lente do seu telescópio magnético, da sua televisão poderosa, assim como solicitude de seu elevado pensamento de cristã fraternidade. Inclusive, essa condição nos permite não condenar. Diante da situação que for, o trabalhador leal a Jesus, ele acolhe, ele se compadece, ele é corajoso e, nesse sentido, que vai à procura da alma superatribulada do desgraçado que se vira duplamente desviado da rota lógica do destino, pelo ato próprio suicida e pela inferior afinidade que o arrastará à junção com o elemento da mais baixa espécie, existente no astral, no invisível. Às vezes encontra-no depois de pesquisa perseverante, exaustiva, porém nem sempre ao localizá-lo, e disto informando a direção da vigilância, a qual, por sua vez, se estende com a direção geral do Instituto no entendimento comum, nesse senso, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar plano para resgate, programa definido, bem delineado, concurso de outras falanges, só e muito inferiores à nossa, em capacidade moral, mas conhecedoras do áspero terreno e trevoso em que seremos chamados a operar. Demarques, que a ação realizada com empenho e diligência, providência e esforço, negociação, embaixada, empenho até truque, batalha ríspida em que a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a tolerância, a paciência, o interesse do bem, o devotamento, a energia moral, a coragem para o labor, usados pelos libertadores, causaria respeito e admiração pelo heroísmo de que oferece testemunho. Não raro desce a esses locais satânicos, onde a alma cativa se estorce, flagelada por verdugo, que a deseja adaptar ao próprio costume, e mísculo-se com a horda. Submete-se à dramática necessidade de se deixar passar só e por sequaz das trevas. Sofre invariavelmente tais ocasiões esses obreiros abnegados do amor. Derrama lágrima amargurosa, porém fiéis ao sacrossanto compromisso para com a causa redentora que se consagra. Porque, inclusive, quando o trabalhador do bem ele se miscue numa situação trevosa, é onde ele consegue auxiliar melhor. Porque uma coisa é o indivíduo, ele falar de uma situação que acontece na sombra da luz, onde ele possa partir de um local confortável, numa leitura edificante, numa oração, onde ele, então, tem um discernimento acerca do que acontece, mas está sob o amparo. Uma outra realidade é quando esse laborador ele vai em meio à sombra, ao umbral, em região entre encarnado e desencarnado, para acender a sua luz. Porque esse tipo de procedimento, via uma renúncia, um heroísmo, é onde o ser, de fato, ele
é leal ao sacrossanto compromisso para com a redentora causa, onde o indivíduo ele não vacila no posto missionário, que se comprometera com o divino modelo que se sacrificara pelo populacho, e prossegue, heróico, enérgico, no serviço a bem do irmão menor. Finalmente, após o luto inimaginável, arrecada ao sofredor que no tempo devido não se encaminharam para o vale. Então, o que ele vai trazer de labores inimagináveis, onde o lutador do bem, ele arrecada o sofredor que não se encaminhara para o vale no tempo devido, por ter havido algum tipo de desvio, o entrega como de direito à vigilância, que por sua vez o dirige para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois o desgraçado sai enlouquecido, com o efeito da teia obsessora, em que se deixar enredar. O que é sumamente importante, arrebanha também o próprio obsessor, algoz, os quais mais não são do que espíritos audaciosos, homem maldoso que viver envolvido na treva do crime, apartado de Deus. Se além de obsessor é também suicida, nossa colônia poderá retê-los. Os hospedaremos aqui mesmo, na vigilância, em apropriado local dessa fortaleza, pois não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor que este, ademais são considerados elementos perigosos, indesejáveis independências, onde se opera o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. Mantemo-los sob custódia severa, procurando tanto quanto possível ministrar-lhes força, meio para se reeducar e reabilitar. Daqui não se elevarão a planos mais serefeitos, confortadores, sem que primeiramente haja tornado a nova existência carnal, a fim de se despojar do peso do crime mais revoltante que cometera, pois sua condição moral mental, prejudicada excessivamente, lhe intercepta maior possibilidade. A instrução deles limitar-se a pequeno aprendizado para benefício de si próprio, noção de lei fraterna exposta no Evangelho do Senhor, labor regenerador exercido no palco terrícola, sob a direção de rigoroso assistente, ou em nosso regimento miliciano, em que mentor, especializado no gênero, guia a alusão à prática de serviço nobilitante e oposição muito mal que praticaram no pregresso. Ele vai trazendo esses auxílios. Como miliciano, darão caça a outras hordas obsessoras que conheça, indicam nos antros maléficos, que sabem bem existir além aqui, assim prestando concurso valioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação da expiação a que se obrigaram. Se tratar, no entanto, de elemento simplesmente perverso, não suicida, não nos será permitido asilá-los. Nosso serviço de socorro, todavia, os encaminha a outros postos de abrigo existentes na zona de transição, um pouco por toda parte, espécie de posto policial do invisível, e uma vez aí, terá um destino que melhor convier à sua triste condição de espírito inferior. Concorde destino, não obstante, com a lei da afinidade, da justiça e fraternidade. Então, ele vai trazer que esses postos policiais do invisível, que estão espalhados por toda parte, essas zonas de transição acolherão nesses postos de abrigo esses espíritos, e aí eles terão um destino que melhor convier à sua triste condição de espírito inferior, que concorde com a lei de justiça, fraternidade e afinidade, visto que não há injustiça no Código Divino. Segue-se um curto silêncio, estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos fazia, a qual, em verdade, valia para uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitara docemente o olhar em nosso semblante, preocupado pela atenção despertada por sua palavra.
e murmurara como se estendesse o pensamento através da flórea estrada, perfumada pela incomparável essência do Evangelho do Educador Magnânimo. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmara que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva de perigo que a cercava, acrescentara para a justiça e glória do nosso esforço em cooperação com ele. Das ovelhas que meu pai me confiara, nenhuma se perderá. Então vai ser trago aí essa sequência que vai acontecer no subsequente, capítulo 9, os arquivos da alma. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Decálogo, Êxodo 20:12. E entardecendo, a sombra se acentuava no horizonte plúmbeo da pesada região. Descêramos para o pavimento imediato, pelo trajeto arrisquei interrogar. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar por menor de um assunto que tão bem souberam o meu sentimento cristão, a minha preocupação de aprendiz. Como chega o diretor dessa magna instituição a saber que espírito infelicitado pelo suicídio é aprisionado por falange hostil, encontrando-se desaparecido? Se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares de seu ideal redentor, filiando-nos à legião patrocinada por sua mãe venerável, respondera prontamente, manteremos técnico nessa torre com mistério exclusivo de procurar desaparecido, auxiliado com o emprego infalível de aparelho que acabaste de entrever. Tem eles, cada qual, demarcada a região que deverão sondar. Por sua vez, antigo opressor, regenerado sob nosso cuidado e adido ao corpo de miliciano, tocado por arrependimento, vem, voluntariamente, a indicar a localidade do invisível, da terra, seu conhecimento, onde vítimas aglomeradas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Então, ele vai trazer que existe, auxiliados com um emprego infalível de aparelhos, demarcadas regiões que deverão sondar, e vai trazer que, verificados exatos, esses locais são visitados, saneados. Geralmente, porém, a aviso e ordem vem do mais alto, onde paira a assistência magnânima da Mãe Piedosa do Populacho, governadora da nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, poderá o guardião da falange impetrar o seu favor em prol do transviado. Seu amoroso concurso prova ser colimado, porquanto existe fraterna solidariedade entre várias agremiações do sideral universo, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre nações físico-terrícolas. Outro assim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, sempre existirá quem o ame, por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelo fervoroso a Maria em seu favor, quando não o faça diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Portanto, se um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua desgraça imensa, concedendo-lhe carinhosa, branda expressão de caridade, via prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeição remota, antigo, amigo, temporariamente esquecido graças à encarnação, ser querido que o acompanhar em peregrinação pregressa na terra, seu tutelar, guardião amoroso, a lhe conhecer todo passo, como seu menor pensamento, assisti-lo-ão com velho testemunho de fraterno amor que cultiva a inspiração do amor de Deus. Se é dirigida a Maria a súplica, imediatamente ordem é expedida a seus mensageiros, os quais, por estes distribuídas aos vários postos, institutos de socorro, asilo aos suicidas,
mantidos pela legião. Indica ao servidor o momento da atividade relativa ao novo sofredor. Seu nome, nacionalidade, data do desastre, local em que se verificara, gênero de suicídio escolhido. Com tais informes, se o indivíduo, por exemplo, em questão encontra em região pertencente ao raio de nossa ação, a busca é feita pelos servos da vigilância, conforme ficara dito. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de qualquer sacrifício. Geralmente, se não for arrebatada a situação normal, ao caso, pela horda perversa e obsessora que o assediara desde antes, o trabalho será fácil. Então, ele vai trazer aqui, se não houve arrebatamento da situação normal, ao caso, por horda obsessora e perversa que o assediara desde antes, o trabalho facilita. No entanto, se a tarefa, por muito árdua, espinhosa, carecer do concurso de outros elementos da nossa mesma legião ou estranhos a ela, teremos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendido. Há caso, como ficar esclarecido, em que nos vemos a necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, auxílio de falantes, que nos fica abaixo em esclarecimento, moral. No entanto, se a outro eminente espírito for dirigida à súplica, será essa encaminhada a Maria, e seguir-se-ão as mesmas providências. Pois, como vimos afirmando, é Maria a acolhedora sublime do réprobo que se arrojara ao temeroso abismo da morte voluntária. Porém, tudo isso não quererá certamente dizer que nossa excelsa diretora precisará esperar súplica e pedido de quem quer que seja, a fim de tomar sua caridosa providência. Ao contrário, essas foram tomadas perenamente com manutenção de postos de observação e socorro especiais para os suicidas, com os não especializados, mas que igualmente os acolherão em oportuna ocasião, disseminados por toda parte, no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei de amor-fraternidade, que manda praticar todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaremos que ele nos fizesse, lei que no invisível esclarecido é rigorosamente observada e amorosa. Porém, de qualquer forma, a prece, como visse externada com veemência e amor em favor de um suicida, é sacrossanto veículo que carrega, em qualquer tempo, inestimável consolação, mercê celeste para aquele desafortunado, porquanto é um dos elementos valiosos de socorro estatuídos pela citada lei em favor do que sofre, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibração balsamizante necessária ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa, por parte da criatura terrícola, desse ato de solidariedade, beneficência, interesse, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável a situação desgraçada do suicida. Então, ele vai trazer aqui acerca desse veículo sacrossanto, carreante, de consolação inestimável, mercê celeste para o desafortunado da sorte, valioso elemento de socorro estatuído, que vai acionar a vibração balsamizante, penso, bonoso. A prece, ao contrário de acharmos que não poderá ser útil, ela torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz colaborador voluntário do obreiro da Legião de Maria, coadjuvando seu esforço, sacrifício na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como tendes percebido por essa amostra pálida, nosso labor é vultoso, intenso, se a criatura que atenta contra o sagrado patrimônio da existência corporal, concedido pelo Todo-Poderoso, a alma culpada como ensejo bendito,
no habilitante de reabilitação, conhecesse a extensão do sofrimento, do sacrifício que por ela arrostamos, é certo que se deteria à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quando não por amor ou compaixão de si próprios, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus espirituais guias, amigos devotados, que prélios tantos exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que os possamos encaminhar para a consoladora estância protegida pela esperança, pela luz. O amável Cicerone falara da existência numa daquelas sombrias dependências que circundaram a torre central, cognominada simplesmente torre, daqueles temidos obsessores, prosélitos ou chefes de falanges trevosas, perversos, os quais, além de suicidas, seria também responsável por crime nefando, previsto na lei sublime do legislador eterno, como punível de reparação duríssima, via séculos. Manifestáramos desejo de vê-los, afigurara-se nos tratar de entidade anormal, completamente desconhecida pela nossa capacidade imaginativa, monstro apocalíptico. Talvez fantasma infernal que nem mesmo apresentaria forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor Canalejas nos guiava. Então ele vai trazer que interrogar o emérito elucidador que nos conduzia, se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los, visando nos acautelarmos durante a próxima viagem ao plano terreno, onde chameia bando numeroso da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aquecera, não porém sem pequena restrição. Pela diretoria do vosso hospital, estou informada da conveniência que cabe ao aprendiz aqui presente, portanto concordarei em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojáramos pobre pupilo, responsável por tanto delito. Justamente a torre que nos fica fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais o seria prisioneiros terrícolas. Então ele vai trazer acerca dessas localizações prisionais, onde acontecem as custodiações sem interrupção, como não aconteceria na Terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em via de regeneração. Sacodem-lhes pesado torpor em que têm mantido consciência os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Bem percebe o que os espera na angustiosa plaga expiatória, sob o ardor de reparação variada que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontado ante o vulto infamante da própria culpa, supõe que, enquanto resistir ao convite que diariamente recebe para a regeneração, isentados estarão daquelas obrigações, porém daqui não lograrão sair, reavendo liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para a consciência denegrida pela blasfêmia do pecado. Ainda que permaneça enclausurado durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Então ele vai explicar que é necessário o arrependimento sincero para que possa ser dado o início desse encaminhamento para as plagas expiatórias. Ó, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos em redentoras sendas dessa ciência divina que redime, eleva caráter da criatura, seja espírito ou homem. Ó, vós cuja visita ao meu humilde posto de trabalhador da seara do Senhor tanto me honra, desvanece. Comigo colaborai e meus auxiliares dessa espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colabora com a direção do Instituto, sob cuja responsabilidade pesa tanto destino de criatura, que deve marchar para Deus,
Cooperai com a legião dos servos de Maria, com a causa da redenção, esposada pelo Divino Mestre, orando fervorosamente por essas ovelhas transviadas, que resiste ao doce chamamento do pastor meio. Primeiro ato seja com que iniciareis a caminhada extensa de reparação que devereis praticar. Sublime gesto caridoso, a reacender seus imortais aromas de beneficência no ser amoroso do Cristo de Deus. Esse recendimento ora pela conversão desses infelizes trânsfugas da lei, que se arrojaram temerários, loucos, ao mais tenebroso, trágico báratro, a que seja possível chafurdar-se, o ser dotado de raciocínio, livre-arbítrio. Orai, afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente programação de ação, que devereis realizar para confirmar vosso progresso. São eles aqui, porém, continuar depois de uma pausa que não ousaremos profanar com nenhuma indiscrição, assistidos por dedicados zeladores, levada em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, único atenuante com que pode contar a fim de merecer proteção e amparo, a misericórdia exposta na lei que nos rege. Ordena, lhes forneçamos ensino e esclarecimento, meios seguros de se reabilitar para o reingresso na via normal, de evolução, de progresso, elementos com que combatem eles próprios trevas de que se rodearam, retendo-os para tal, caçando-los liberdade, de que muito e muito abusaram. Damos-lhes conselheiros, elucidadores, vultos traquejados no segredo de catequese selvagem, nativo da região bárbara terrícola, tais como Indochina, África, América, Patagônia distante, desolada. Vinde assistireis, pelos nossos aparelhos de visão à distância, o que se passa na fronteira torre. Caminhara-se a um vasto salão, que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Um sóbrio mobiliário, utensílio de estudo farto aparelhamento de transmissão, de palavra, visão, permite rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo o que compunha o solitário compartimento. Fez-nos sentar ao passo que se conservara de pé qual Messi, que era no momento prosseguindo na atraente elucidação. Eis que consiste a prisão nesse recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Aproximara-se do aparelhamento televisionador, acionara-os destramente. Encontramos miraculosamente extensa galeria, cuja arcada, lembrando o claustro antigo, exprimia estilo português clássico, que tanto nos falara a alma. Não sei se as ondas fluidomagnéticas que se imprimira como veículo desse aparelho teria poder de se infiltrar via fibra do nosso físico astral, casando-se a irradiação que nos eram próprias. Não sei se irradiando sua propriedade ignota pelo ambiente, nos predispunha a mente para fenômeno alto de sugestão lúcida, ou seria essa fruto poderoso da força mental do mestre do magnetismo psíquico, que nos acompanhava invariavelmente quando nos leváramos a examinar as transmissões. O certo era que naquele momento tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente para aquela galeria, toda envolvida em penumbra pesada, o que transmitia impressão penosa, onde angústia, temor ao nosso espírito inexperiente. De outro e um lado da galeria, as enxovias apresentaram-se aos nossos olhos surpresos como recintos pequenos, para estudo, residência, como sala de aula, dormitório, refeitório, oferecendo suficiente conforto para não chocar o recluso com humilhação da necessidade insolúvel, predispondo a desconfiança e a revolta. Então ele vai trazer aqui desse suficiente conforto, de si apartamento pequeno de internato modelar, no qual o aluno recebe hospedagem individual, pois esse aposento é para a habitação de apenas um prisioneiro. Não me pudera conter
Atrevera-me a externar a impressão, dirigindo-me a Padre Anselmo. Pois que, veja aqui do candário, não prisão, rodeado de ampla janela, belo, sugestivo balcão, por onde penetra vento sadio, desguarnecido de grade, sentinela, cujo aposento convida antes a recolher, a meditar, a estudar proveitosamente, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeia. Bem vejo a influência generosa de emérito missionário educador, a feita direção de instituição escolar, não carcereiro a se impor via violência. Sim, redarguira sorrindo. Governador nobre da Torre, cumprimos, de fato, o dispositivo da lei de fraternidade e amor, sob norma essencialmente educadora do Mestre Magnífico. Não nos cumpre realmente castigar quem quer que seja, por mais criminoso se afigura, porquanto nem ele o fizera. Nosso dever é reeducar, instruir, levantar o ânimo decaído, caráter vacilante, velucidação sadia para a regeneração pela prática do bem, que é o que regenera. É a ação do bem que regenera a mente, o espírito, o pensamento, o sentimento, se tornar útil. Nesse sentido, que ele vai trazer o castigo, punição, o próprio delinquente já os traz porta dentro da alma, com o inferno que se converter a sua consciência ininterruptamente, conflagrada por mil diferentes aflições. O que dispensa atormentá-lo com mais castigo e represália, ele próprio é que se julgará, e em si mesmo aplicará a punição que merecer. Então ele vai trazer um exemplo dessa situação. Aproximar-se um daqueles aparelhos cor na sala, acionar atentamente o novo botão luminoso, e quando se produzira no espelho magnético, um vulto masculino, em tudo simula nós outros, no vigor dos 40 anos, elucidando-ia gentilmente. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de uma pequena falange de entidade endurecida, maldosa, portador de múltiplo vício, degradação moral, suicida, criminoso, que arrastara seu abismo de vileza e miséria, quantos incautos, encarnado, desencarnado, pôde seduzir, convencer a segui-lo, cujo crime avulta com tal gravidade no código da lei divina, que não nos admiraríamos ver chegar, de uma hora para outra, ordens do alto por seu encaminhamento ao canal competente para uma reencarnação expiatória fora do globo terrícola, planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em sua circunvizinhança astral, em os quais um período relativamente curto poderia expiar débito que na Terra requereria séculos. Todavia, tal cometimento seria medida drástica, repugnante à caridade, ao inimaginável amor do nosso pastor meigo, o qual preferirá primeiramente esgotar todo o recurso lógico, legal, para persuadir arrependimento, assim como regeneração, servindo-se de ternura grande, piedade, de que ele só saberá dispor. Maria intercederá por esse infeliz junto ao seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendar a máxima paciência, a mais fecunda expressão de amor e caridade que fôramos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que prisioneiro, embora, como vedes, recebe sem interrupção toda assistência espiritual, moral, física, que a sua natureza animalizada, grosseira, requisite. A moral cristã, que absolutamente desconhece, ela é fornecida diariamente, mesmo ele desconhecendo, como alimento indispensável de que não pode prescindir, na indigência chocante em que se encontra. E recebe-a por meio do ensino do Evangelho bendito, durante aula coletiva, encenada, figurada, como presenciaste naquela reunião terrícola a que foste conduzido, as quais não são mais do que postos auxiliares pequenos de serviço realizado no invisível. E é como os demais alunos prisioneiros,
ajudado a examinar excelso ensino do Redentor, confrontar com a ação que lhe fora própria. Aquele Redentor que fez a sua finalidade de mestre, salvador, estender-lhe a mão compassiva, levando a erguer-se do pecado. Todavia, nossos mestres mantêm outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente o iniciado poderá atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, essa parte será sempre confiada a um especializado, dos mais populares em nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán, a quem conheceis como diretor do departamento vigilante. Ele acumula assim tarefa das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que ele incumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi. Apreciai o que se passa no apartamento desse réu aluno e avaliai por vós próprios. Com efeito, sentado à mesa de estudo, face entre as mãos, em atitude de desânimo ou profunda preocupação, cabelo revolto, ondulado, cheio, semblante atormentado por pensamento conflagrado, que emite em torno do cérebro evaporação espessa, qual nuvem plúmbea, encontrava-se o prisioneiro, ali, perante nós, como presente, no mesmo salão em que nos acháramos. Porém, surpreendidos nesse obsessor terrível, reconhecéramos apenas um homem, simplesmente um homem, ou o espírito que fora homem, mas não um ser fantástico. Um espírito apartado da forma carnal, é certo, mas trazendo configuração humana, pesada, grosseira, indiciando inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal, sob o golpe suicida, calça de fino tecido de lã preta, indicara que na terra fora personagem de elevado trato social. Camisa de seda branca com punho, peitilho de renda de flãs. A julgar pela entrevista indumentária, fôramos levados a crer não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que a nossa profundeza anímica levara a penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciavam, como integrante da sinistra falange de réprobos, ao qual também pertencêramos. Sangue vivo, fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramara-se de largo orifício, produzido certamente por punhal ou florete, ferreteando impiedosamente o físico astral, derramara-se sempre ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes de impressão de fato ocorrido sob uma mente alucinada, trevosa do desgraçado. Todavia, eis entrar o mestre que o assistia, qual piedosamente ia de aposento a aposento, acendendo o coração inculto daquele mísero delinquente, lâmpada estelífera do conhecimento, a fim de que se norteasse com elas estrada mais compensadora. Porque essas lâmpadas estelíferas da instrução permite ao ser um norteamento aprimorado, para que ele se oriente por uma estrada mais iluminada, compensadora, e vá fazendo o ajuste da própria rota. O antigo obsessor levantara-se respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem. Olivier de Guzmán, pois era ele o mestre, cumprimentara-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penalva. O réu não respondera, conservando-se de sem contrafeito. A um sinal daquele, sentara-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecera de pé. Fisionomia grave, atitude delicada, conversação paternal. Olivier de Guzmán, como os demais iniciados superiores, trajava indumentária de bela, operosa falange, a que pertencera.
Entrar a expor o discípulo a explicação do dia, fazendo anotá-la em caderno, isso é, levando a analisar, meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha de conclusão feita acerca do assunto ventilado. Consistir essa aula por nós presenciada em tese importante sobre o direito de cada indivíduo. Assim, na sociedade terrícola, que na astral, à luz da magnânima lei do Criador, no direito de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade, que o popular acha a si mesmo deve na harmoniosa cadeia de ação de cada ser, em torno de si mesmo e do seu semelhante. Analisaria o aluno, melindrosa tese em presença da própria ação, cometida durante a existência última, tivera na Terra, durante a permanência no invisível, até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e códigos da moral cristã, dispensáveis ao bem-estar e progresso de toda a criatura, dos quais vinha ele recebendo esclarecimento havia já algum tempo. Assiste ao aluno o direito de apresentar objeção, indagar a respeito de dúvida que pudesse ter e até contestar, observando nós outros volumes de precioso esclarecimento fornecido pelo mestre a cada contestação do discípulo endurecido. Na nota da médio, seria como uma doutrinação levada a efeito pelo guia, como a que costumáramos assistir nas sessões experimentais bem dirigidas de espiritismo, certamente avantajada pela circunstância e pela sabedoria do expositor. E tal labor de competição exclusiva consciencial poderia ser tentado por todos os reclusos, independente da cultura intelectual. Perplexos perante a intensidade e extensão do serviço na torre, indagáramos do paciente elucidador. Vez que esse pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde seria encaminhado? Que vai ser dele? E porque obtém, apesar da má vontade manifesta, mexe tal valor, lição profundíssima, como aqui presenciáramos, ao passo que nós outros que nos dispomos a trilhar o porvir da boa mente, com os vossos conselhos, nos vislumbramos esses iniciados, mal fazendo essa percepção que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais a trecho de escrita. Foi concludente a resposta, e não se fizer esperar. Em primeiro lugar, esclareceu o padre Anselmo, não deveis esquecer que sois enfermos, a quem somente agora concede alta do hospital, e mais que, havendo ingressado há apenas 3 anos, nesse abrigo do bem, não passais recém-chegados, que nem mesmo concluiu o reajustamento psíquico. Então, flagrante diferença, aliás, patenteia nas vossas mútuas condições, que não admite sequer um confronto para discussão. Portanto, não admireis que esse, que acolá observarmos, obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo, não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressara a Genô Penalva nessa torre, só agora concorda em aplicar seu indispensável estudo de si próprio, visando acatar a lei, minorar a situação própria, que ele vem pensando amarguradamente. Justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, de outro lado, necessita maior vigilância e assistência do que vós, cujo pendor para a conversão à luz muito bem augura para o porvir. Então, ele vai explicar acerca dessa situação de Agenor Penalva na torre há 38 anos e só agora concorda em fazer aplicação ao estudo de si próprio, visando acatar a lei, minorar a própria situação que lhe vem pesando na consciência de forma amargosa. E, justamente, devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita maior assistência e vigilância, devido à situação do seu pendor. Se o indivíduo já tem uma predisposição, um pendor para converter à luz, isso augura para o futuro uma segurança, uma esperança maior do que aquele que ainda precisa de muita vigilância, de muito esforço e suor
para vencer as más inclinações, os maus pendores. Aquele em que o bem é espontâneo é porque já venceu antes. Aquele que ainda tem dificuldades de impulso, de instinto perversos, que ainda se percebe direcionado para o negativismo, para o ódio, e que acaba fazendo uma conexão com falanges mais perversas do que ele próprio, o serviço ainda está por ser feito. É nesse sentido que no astral, uma pessoa nessa situação, ela receberá um atendimento diferenciado daquele outro que já pendora para o bem e que nesse sentido vai trazer um esforço que esse indivíduo já fez e logrou ser bem-sucedido. Um outro recorte que Camilo traz aqui é acerca de um espírito ser recambiado para um orbe inferior à Terra para expiar os seus erros pregressos. Porque existem determinados orbes que, num grau muito inferior à Terra, um período relativamente curto, o indivíduo expiaria o que na Terra ele demoraria 100 anos para poder expiar. Quando a gente tem essa situação, mostra que é um orbe ainda primitivo, muito penoso para um espírito encarnar, e que Jesus pode fazer esse tipo de transferência de espírito para um outro orbe, como na forma de um degredo, mas que isso dependerá do caso, porque o mestre magnânimo ele tenta, de toda forma, manter o espírito ligado à Terra, no astral, pela encarnação aqui mesmo. Por isso que nesse período que nós estamos, é tão importante o testemunho nobre, porque existem espíritos que estão em condição de precisar decidir entre o bem e o mal, e que seja desencarnado, seja encarnado, ao ver o testemunho elevado de alguém, ele pode então materializar essa situação para ele fazer essa escolha por esse caminho. Isso poderá significar esse espírito não ser degradado e continuar na Terra, quando ela, passando por essa fase da transição planetária, adentrar um orbe de regeneração. Por isso que é um esforço conjunto que acontece nesse momento importante entre encarnado e desencarnado, que, como Camilo traz, esteja fazendo esse caminho com Jesus. E um dos aspectos que ele vai trazer aqui é a urgência de nós, em meio às situações que acontecem, darmos o nosso exemplo, porque a ação positiva, ela é o que fica. É nesse sentido que a vibração, o caráter, ele está acima da convicção religiosa e o exemplo acima da palavra. Nesse momento que nós vivemos, a importância do Espiritismo, que vai nos trazer dessa instrução, dessa questão que Jesus traz para nós nesse período, isso só será avaliado adequadamente por nós quando nós estivermos mais aqui. A preciosidade disso, a bênção que é o Espiritismo cristão. Mas nós, na Terra, não estamos diante de uma situação de indisposição com outras religiões, porque as religiões que vai propelir o indivíduo para a espiritualização, para a fé, para a confiança em Deus, é auxiliativo nesse momento. Nós precisamos somar esforços para ruir com o materialismo, com todas as doutrinas mundanas que valorizam aquilo que é transitório e efêmero, em detrimento do que é
permanente e do que levaremos conosco pro astral, cujo fruto bom é o que ficará depois que não estivermos mais aqui. É nesse sentido que é um momento de sinergizar essas perspectivas do que nós poderemos contribuir utilmente nesse momento que a Terra vive, porque isso vai impactando, inclusive, as situações de ideação suicida que vão sendo dissolvidas. E irmãozinhos que estivessem pensando num ato assim, ou que se veja arrastado por essa situação, encontra na espiritualidade, utilidade, entendimento profissional, a força, a vontade sadia e a resistência moral para não desistir, para prosseguir no seu processo de reforma moral.